Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Conselhos do Papai. E hoje a gente vai tratar do como dizer não para os seus filhos. Então, roda a vinheta. Um dos maiores problemas que a gente acaba passando com uma criança, principalmente no mercado, é quando ela tem aquela famosa vontade de ter as coisas, né? De comprar um determinado brinquedo, provar algum tipo de produto, né? E ter essa sensação incrível de ter aquele objeto. Aí que entra o papel dos pais em dizer não. Aí a gente vai abordar aqui algumas situações um tanto quanto curiosas, né? Para tentar discriminar e ajudar vocês como dizer não para o seu filho. Em determinadas situações, você vai perceber que muitas crianças, elas querem porque querem ter alguma coisa, ou um objeto, ou provar uma sensação, ou ter um animal, ou até mesmo, né, acaba ocorrendo aquela famosa pirraça, aquela birra, né, para justamente fazer com que obrigue você a ter aquilo. Então, eu busquei algumas informações bem úteis que podem te ajudar neste aspecto. Seria o seguinte: primeira coisa que você tem que tentar seria o diálogo. Conversar com o seu filho, deixar bem claro que você às vezes não tem condições financeiras de comprar aquilo, que às vezes é muito caro, que a criança lá às vezes não tem noção de como aquilo pode ser um verdadeiro roubo financeiro, né? Justamente determinados brinquedos, eles têm um valor muito maior que às vezes a gente acaba conseguindo pagar, né? E hoje em dia, existem algumas crianças que querem porque querem ter aquilo. Então, tente conversar com o seu filho da melhor maneira possível, deixando bem claro os motivos pelos quais você não consegue comprar aquele determinado objeto ou algo que ela acabe se alimentando. Isso é realmente essencial. Outra coisa, sempre coloque os prós e os contras, especificamente no caso se for algum animal. Afinal, o filho às vezes ele não consegue entender na hora, né, quais são as consequências de ter aquilo, né? Então você tem que deixar bem claro para ele a real necessidade dele ter um animal, dele, no caso, comprar um brinquedo, né? Já aconteceu várias vezes a nossa filha simplesmente querer um objeto para a gente comprar, ela brincar pouco tempo e depois descartá-lo como se nada tivesse acontecido, né? E às vezes a gente teve um prejuízo financeiro com relação a isso. Atualmente, estamos tendo um grande problema com relação a isso por causa de um animal. O que acontece? Nós já temos 2 cachorros, né, e eles já dão uma despesa com alimentação, vacinas, né, e sem falar nas coisas que os animais destroem. E a minha filha acabou vendo um filhote e ela quer porque quer aqueles filhotes de raça que ficam em apartamento. Então nós deixamos bem claro quais são as consequências. Ele caga, mija, destrói, rói a fiação. Então tem uma série de fatores assim que você tem que deixar bem claro para o seu filho. E isso a gente fez até um experimento. A gente acabou pegando um animal semelhante da nossa sobrinha, deixamos para ela ficar brincando um pouco até que chegou um momento que ela acabou enjoando, né? Ela viu que realmente não é fácil você ficar um determinado período, pois o animal ele vai ter algumas necessidades fisiológicas, ele vai querer brincar a todo momento. Às vezes ele pode pegar um brinquedo da criança e simplesmente destruir, né? Afinal ele tem dentes, ele pode simplesmente rasgar alguma coisa, pode pegar coisas de valor que vocês tenham deixado em algum lugar, alguma coisa sentimental, algum tipo de objeto, né, que não pode quebrar, mas infelizmente acaba acontecendo essas consequências, né? Então é sempre bom você deixar bem claro quais são os pontos negativos e os pontos positivos, para que ela perceba a realidade de se ter um bicho. Agora, com relação ao objeto, após você discriminar todo o seu diálogo, deixar bem claro quais são os motivos por que você não quer comprar aquilo, e mesmo assim a criança insistir, né, você tem que ser firme, pois qualquer tipo de queda que você tiver na sua opinião, a criança às vezes ela vai querer sempre. Então seja bem firme nas suas convicções. Se você falou não, seja firme, mesmo que isso acabe acarretando a criança ficar magoada, ficar um pouco tristinha, porque com o tempo ela vai acabar esquecendo isso. E você pode perceber que isso é por um pouco espaço de tempo.
Porque o que acontece? Às vezes ela só quer provar uma necessidade. Claro que às vezes as condições financeiras, se você puder comprar, faça a vontade delas, principalmente se for algo de comer. Mas com relação a brinquedos, materiais ou animais, seja bem firme nas suas convicções. Se você não tem problema com relação a isso, né, seja firme. Deixe bem claro os motivos por que você não vai comprar, às vezes por questões financeiras, estrutura da casa, que às vezes realmente você abrigar um animal requer muitas coisas, né? Você não precisa, você tem que ter um espaço adequado, tem que ter uma geração financeira para você conseguir, né, abrigar esse animal dentro da sua casa e saber que as consequências podem ser danosas para alguns objetos da casa, né? Eu vou colocar a opinião do especialista sobre essa questão de dizer não para que vocês vejam um pouquinho mais, beleza? Bom, então, vamos lá para os 3 passos que eu falei para você que vão te ajudar muito nesse momento. Então, por exemplo, o seu filho tá lá querendo subir em cima do sofá, desce, sobe, você fica brava e não sabe mais o que fazer. Então, a primeira coisa que você vai fazer, o primeiro passo, é olhar bem nos olhos do seu filho, se colocar à altura dele e falar que não pode. Com uma voz firme, sem gritar, sem estressar, mas com uma voz firme, com um semblante firme, falar que não pode. Assim, quando você fala de maneira firme, o seu filho vai entender que você que você não concorda, que você reprova a ação que ele está fazendo e não o seu filho. Porque muitas vezes a mãe fala um não quase sim, né? Fala com dó e aí a criança não vai ceder de jeito nenhum. Então o primeiro passo é esse, olhar bem nos olhos do seu filho e falar que não pode. O segundo passo, você vai explicar para o seu filho por que não pode. Mas é uma explicação muito simples, rápida e clara, porque criança dessa idade não aguenta muita explicação. A criança quer ação, ela não quer palavras. Então não adianta ficar falando, repetindo, porque não vai adiantar. E o terceiro passo, você vai dar uma opção de brincadeira para o seu filho. Uma outra opção, na verdade. Porque, como eu disse, a criança entende que o que ela está fazendo é uma brincadeira. Então, ela não vai querer deixar de fazer de jeito nenhum porque você chamou. Então, você dá uma outra opção para ela. Quem sabe um brinquedo que ela gosta muito, ou uma brincadeira de cantar, bater palmas, fazer gestos, imitar animais. Criança dessa idade adora, né? Gosta de movimento, gosta de sons, de barulhos. Então você vai dar uma outra opção para o seu filho. E esses passos, eles são rápidos, né? É uma coisa atrás da outra. E é importante a gente falar sobre isso, refletir sobre isso, para no momento de agir, você ter repertório e agir com segurança. Bom, então é isso. E lembrando que quando você dá uma outra opção para o seu filho, você convida o seu filho para brincar, você está, na verdade, fortalecendo os vínculos com ele. Você vai ver como é que vai ficar tudo leve, vocês vão brincar, vão se divertir, vai ficar tudo bem. Bom, espero que vocês tenham se instruído com relação a isso, né? Esta opinião é minha, eu sempre deixo bem claro aqui o que eu realmente estou fazendo. Claro que alguns pais devem ter passado por isso, assim como eu, e realmente não é fácil você dizer não para o seu filho, mas seja bem firme nas suas convicções, que com certeza, assim que ele for crescendo, ele vai entender. Ele vai um dia ficar adolescente, ficar adulto, e vai perceber que as suas necessidades elas vão mudando com o tempo. E você vai perceber que o seu filho, ele vai entender da melhor maneira possível. Apesar que ele é uma criança, ele já entende algumas coisas, se você explicar bem detalhadamente, né, usando alguns recursos um tanto quanto mais dinâmicos, né, pois afinal a conversa é tudo. Então, sempre tente auxiliá-lo da melhor maneira possível com relação a esse tipo de conversa, beleza? Bom, mais um vídeo aí, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, clique em gostei que vai ajudar na divulgação desse canal.
Clique sempre no sininho para você receber as notificações dos vídeos que eu posto aqui do dia a dia da Alice, para que vocês possam conhecer, beleza? Tem também a questão do nosso outro canal. Para quem não sabe, eu tenho outro canal de mistérios, curiosidades, que se chama Canal Mistérios Curiosos, e eu vou deixar aqui na descrição para que vocês conheçam, beleza? Obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo, valeu?